glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler hoje, é uma sequência, mas com os livros diferentes. Nós vamos ler hoje 2 Tessalonicenses, capítulo 2 ao 4. 2 Tessalonicenses, 2 ao 4. Ao 4. Acharam? Quando achar, vão ficar de pé. Para ler essa inspiração que Deus deu a todos nós para não sermos enganados pelo nosso inimigo. O nosso inimigo, ele é tão religioso que ele citou a Bíblia para o Senhor Jesus Cristo. Ele pensava que, citando a Bíblia para Jesus, Jesus já eu quero ver. Mas também está escrito, não é isso? Mas vamos ver aqui em 2 Tessalonicenses. Eu li naquele dia rápido, porque estava terminando o horário. Então, assim, o capítulo 2, versículo 2 em diante. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, que é evangelismo, é carta. Como de nós, Paulo diz, como se fosse nós que estivéssemos fazendo isso. Como se o dia de Cristo já estivesse já perto, embora que agora já está perto, mas naquela época não estava. Aí o 3 diz, ninguém de maneira alguma vos engane, o 3, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que é a separação de Deus, do Evangelho, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está vendo? Que é justamente o nosso inimigo número 1, que é o diabo. O 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou então ele se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando estava convosco, quando Jesus falava. Então nós vamos orar e depois vamos ler Apocalipse. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos a Tua graça e a Tua misericórdia de estarmos aqui para aprender do Teu Evangelho. Pedimos que o Senhor nos ensine e ensine a todos nós com total atenção, para que não sejamos enganados pelo nosso inimigo número 1, que é o Satanás. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos, pedimos bênção e inspiração cada vez mais forte do irmão Ricardo, com seus maravilhosos cânticos, e dos irmãos que ficam aí atrás, Alexandre e Erinaldo, e o filho do irmão Diário, para que tudo possa dar certo. E que o Senhor abençoe também todos aqueles que trabalham para o bem desta igreja. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Aleluia. Podem sentar.
Gente, eu falei ligeiro, mas não sei dizer para vocês decorarem. Qual o segredo dos papas querer mandar no reino dos céus? Como é que um homem daqui diz o que eu estou dizendo vai ter que acontecer lá? Você sabe já agora o que é o segredo, não sabe? É justamente, Jesus não disse para ele, Jesus disse para Pedro. E Pedro, não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas foi meu Pai, lá do céu, que te revelou. E disse, e sobre esta pedra, a pedra, quem trabalha com pedreiro que já viu, é a pedra de esquina, ou seja, de onde faz o ângulo. Se o terreno for assim, tem que achar a posição da pedra para que possa fazer a casa do jeito que fizer. É a pedra que ela é quem faz o pedreiro, o construtor, o engenheiro, a fazer a planta baseada naquela pedra de esquina. Entendeu? Tanto é que tem terreno que é muito troncho, mas o engenheiro ali vai, bota aquela pedra de esquina e diz, a melhor posição para uma casa bonita é aqui. Aí diz a pedra. Aí dali tira as linhas para que possa fazer a construção. Né? Se ele for fazer a olho nu, vai a casa ficar toda troncha. Então, ele diz, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não era sobre Pedro, não era sobre a pessoa de Jesus, porque a pessoa de Jesus era um ser humano. Era sobre aquilo que ele é. Ou seja, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Não é verdade? A pedra que os construtores rejeitaram é Jesus Cristo. Então, eu disse aquilo para Pedro. O diabo entrou no chefão da igreja romana, aí disse, Pedro foi o primeiro papa. A Bíblia nunca diz isso. Porque Jesus Cristo estava dizendo sobre a revelação de Pedro. Pedro não tem poder, nem Pedro, nem ninguém tem poder nenhum para fazer aquilo em relação ao reinado de Deus. Só quem tem é o Senhor, Deus da glória, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia está lá em João. E tudo que foi feito, nada do que foi feito sem ele, sem o verbo que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Entende agora por que é que ele diz, não, eu vou canonizar, eu vou santificar, eu vou fazer isso, vou dar o título de santo. Eles fazem isso e dizem que o chefe da igreja é Pedro. E Pedro casou e ele não quer casar. Mas tudo isso aí é coisa do inimigo. Estão lembrados que eu li semana passada, que eles ficariam como, aqui também fala um pouco, como um Deus. Eles ficariam como um Deus ainda hoje. Aí uma pessoa que fez benefício daquele outro, aí chega um Papa novo, vamos canonizar. Aquele quadro que eu falei, Gilene ouviu quando a mulher disse, ó, dona fulana, tenha fé que o São Januário, ele agora foi promovido a santo. 1800 e tanto. Veja o que é desafiar o poder de Deus. 1850 e pouco.
Estávamos no início do século XXI, tá? 1800 e tanto. Então, vamos penetrar, só para desmascarar esse espírito imundo, vamos penetrar no reino celestial com nossas mentes. Os adoradores de Cristo estão lá, os anjos, arcanjos do Deus. Jesus Cristo está num lugar que diz que ele não é nem visto ainda, não é isso? Ele não é nem visto. Mas ele está num lugar que nem os anjos podem entrar e estão constantemente dizendo: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Santo, Santo, Santo ao Senhor. Aí esse ser glorioso, que habita numa luz tão forte, que mesmo o céu sendo tão claro, é treva diante dele. Porque ele ali está envolvido numa luz. Uma luz extremamente divina, que ninguém pode ver, nem os anjos. Por isso que os anjos ficam cantando dioturnamente: Santo, Santo, Santo ao Senhor, Santo, Santo, Santo ao Senhor. Aí aquele ser glorioso que está lá, está aguardando a comunicação. Eu não vou tomar nenhum irmão, nenhuma irmã aqui, porque isso é uma coisa dantesca, uma coisa desgraçada, uma coisa que está desafiando ao nosso Deus da glória. A ele lá, naquela luz inacessível, ele lança uma voz: Genário agora é santo. E segundo o Papa, quem agora quiser orar pedindo a ele indulgência, peça, que será atendido. Essa indulgência, Genário, que ele agora é santo e será atendido quando alguém orar ou rezar, pedindo indulgência a ele. Vejo que coisa dantesca. O inimigo de Deus dizendo que pode mandar a lei. Aliás, ele é a cabeça de todos os esquerdistas. Você vê o que é que o esquerdista está fazendo na nossa nação e em todas as outras. Eles criam um negócio e pega a pessoa que não cometeu crime nenhum e bota para ser aprisionado. E os verdadeiros ladrões, assassinos, fascínoras, que roubaram a nação, aqueles que ainda foram presos, eles soltaram. Aí você veja a desgraça que é. Aí para dizer: não, João, mas porque foi São Genário, fez aquilo outro. Se ele fizesse isto, vou dizer uma coisa a vocês, Deus sabe que eu não estou usando como sacrilégio, que eu respeito Maria, que é a abençoada serva dele, né? Foi mãe dele, ao mesmo tempo mãe e serva. Eu estou dizendo ao mesmo tempo porque ela disse, falando no meu Deus, meu Salvador, que meu Deus, meu Salvador, ou seja, que ela seria salva, liberta e salva pelo próprio Deus que se gerou nela como filho. Se ele dissesse: Maria, ela agora pode atender vocês. José, olha, a idolatria é tão maligna, que José não fez nada, a não ser tamborete, mesas e portas. E como é que ele é chamado na linguagem romana? Glorioso Senhor São José. Glorioso Senhor São José, porque fez cadeiras, fez mesa e mandou o filho, né, que dizia que era filho, embora quem sabe que não é, vai vender talvez, vai vender essa mesa, a gente vai entregar seu fulano. Até que ele chegou à idade que olhou para José e disse:
eu agora tenho que cuidar dos negócios do meu pai. Então, veja só que coisa. E Deus não autorizou isso a ninguém. Porque Maria é a serva dele, como vocês são servas de Cristo, vocês mulheres. Ela teve o privilégio de, na virgindade dela, ela gerou sem ter contato com nenhum homem, porque, como foi escrito já por Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, ela não poderia ter contato com José enquanto não tivesse esse filho. Porque ela era totalmente pura e intocável. Como as servas de Deus também são. Ah, mas eu já pequei e fico justo. Vocês são servos do Senhor Jesus Cristo. São santas e abençoadas. Mas nunca Jesus... Ele usa todos nós aqui para orar enquanto estamos vivos, orar um pelo outro, não é verdade? Aí ele atende. Mas depois de partir, esperar no lugar, anos e mais anos, até chegar o dia daquela voz, lá dentro, aquela voz, atenção, Genório agora, ele é santo, portanto atenderá aqueles que pedirem de urgência a ele. Que Deus seria esse? Ou então, Jesus está sentado aqui, vou chamar Jesus aqui de Iveson, para tirar o sono. E aqui, uma irmã seria Maria. Aí, veja só, Maria chegaria e dizia assim, meu filho, olha, tem tanto servo teu que está pensando em você, Samuel, Gilvan, e tem fulano e tal, tem Helena, tem Carlos, tem Elisângela, e tem irmã, toda. Então, Jesus, meu filho, eu queria que você atendesse às necessidades dele. Que Deus é esse, que Jesus é esse, que precisava vir Maria e dizer para ele. Quando uma expressão muito grande, muito importante que o profeta de Deus disse, que Deus conhece até quantas vezes uma pulga pisca os olhos. Uma pulga. Justo. Justo. Então, para Maria, o próprio Pai de Jesus é o Espírito Santo, que até o pastor perguntou, olha, você chama 3 pessoas, Deus Pai é o Pai de Jesus, Deus Filho. E quem é o Espírito Santo? É o Pai de Jesus, então Jesus tem 2 pais. Então não pode, são coisas que são inventadas por aqueles homens que são urubus. Ele quer estragar. Lembre que essa expressão, muita gente não quer, não é de respeito à religião. Eu não estou desrespeitando a religião, não, que pelo contrário, nós amamos a todos os nossos irmãos, pode ser católico, pode ser o que for. O próprio irmão Branco diz aqui vem muito, vem católico, vem tudo, vem até o testemunho de Jeová, um bocado de coisa. Vem porque serão abençoados e ouvirão a mensagem. Essa mensagem veio bater a porta, ele diz no final que muitos foram curados naquele ponto dele, quando citou católico, diversos. São os líderes. E o que foi que Jesus falou desse líder? Olhando para o nosso irmão, o presidente do diaconato, disse, vocês não entram e não deixam quem quer entrar, entrarem.
E vocês acham que o diabo ia conquistar as pessoas, dizendo, não existe Deus, não sei o que lá. E isso tem uma ramificaçãozinha que faz isso. Mas aquilo já é para tapiar. Para hoje, eu vou andar ali, diz que Deus não existe aquilo lá. Eu vou, é para a minha Santa Igreja Católica Maria da Senhora Xavier. É ilusão que eles fazem. Ele consegue iludir. Vou fazer que os dias dizem não creem em Deus. Para fazer as pessoas todas correr para as religiões. Agora vamos ler um pouquinho sobre. Olha, veja, eu falei dele em Ezequiel, eu falei dele em Isaías, nas outras, não é verdade? E agora falei sobre Tessalonicenses, que é Paulo, e vou falar sobre Apocalipse. Vocês vão ver agora o que é que Apocalipse 13 diz. Apocalipse 13. E já está perto, ó. Apocalipse 13. Eu quero que todos leiam, por favor. Diz assim, a partir do versículo, não quero ler muito não, porque senão não dá tempo, mas vou mostrar aqui. Pronto. 2 ao 4, depois 7. A besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo é o animal destruidor, como uma fera. E os seus pés como os pés de urso. O urso, só quem pode detectar quando ele está chegando é um cavalo, fica relixando, é um cachorro. O urso, debaixo do pé dele, tem uma camada de lã, que ele pisa aqui, ó. Olha, vê se vocês estão escutando eu pisar. Ninguém escutou pisar, né? Pois assim é o pé do urso, ou seja, ele entra sorrateiramente para destruir. Então, os seus pés é como os pés de urso, e a sua semelhança como de leopardo. E sua boca como a boca de leão, que é a boca mais feroz que existe, mais destruidora, é a boca do leão. O leão mata elefante, mata hipopótamo, mata tudo. Então, gente, como a boca do leão, e o dragão deu-lhe, quem é o dragão? É Satanás. O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Esse dragão é a mesma coisa que a serpente, né? Como a Bíblia fala em outro lugar aqui. Deu todo o seu poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses, se dividir pelo mês, dá 3 meses e meio. Porque 3 vezes 12 dá 36. 36 mais 6, 42. Olha, porque a hora parece que é minha inimiga, passa rápido. Isso aqui é tão importante. Jesus Cristo fez um sacrifício por 7 dias, depois de uma semana. E na metade da semana, ele
como é, parou o seu sacrifício. Noutra expressão que ele quis dizer com isto, todo o trabalho dele que ele teve na terra, quando chegou a metade desta semana espiritual, ele fez aquilo que todos nós estamos esperando. Fez o quê? Um arrebatamento. Nesse arrebatamento, nós vamos passar quanto tempo lá no céu? Na festa das bodas? 3 anos e meio. 3 anos e meio, a terra estará aqui em grande tribulação. Essa grande tribulação vai atingir até os judeus. É lá que, nessa grande tribulação, vão aparecer 2 testemunhas de Apocalipse, que representam as 2 oliveiras. Uma para alimentar Israel, outra para alimentar os gentios. Quando eles chegam lá, que começam a fazer sacrifício, e ressuscita morto, então a turma fica muito irados com eles e matarão as 2 testemunhas. Ao matar, foi o maior sossego que houve ali na terra, de Israel, porque eles estavam muito incomodados com a pregação dos 2 profetas, que é Moisés e Elias. Quando mataram os 2 profetas, aí fizeram uma festa tão grande que deram presentes um ao outro, porque matou. Aí, vamos enterrá-lo. Disse, não enterra não, deixa aí para ele apodrecer. Quando foi nos 3 dias, que foi que aconteceu, o Espírito desceu sobre eles. Eles ficaram de boquinha aberta. E ainda disse uma palavra só, vem cá. E eles subiram. Aí eles ficaram se sujando. Não teria papel higiênico para limpar a sujeira dele. Ficaram se tremendo, tudinho. Como é que ele estava morto? E ao invés de apodrecer, ele reviveu. Nesse ínterim, chegando perto dos 3 anos e meio, o que é que acontece? Chegando 3 anos e meio. O que foi que aconteceu com José para atender seus irmãos? Ele deixou quem no palácio? Quem foi? A esposa e as filhas, né? E os 2 filhos. Estou no palácio. Jesus Cristo, quando está nos 3 anos e meio da grande tribulação, aí Jesus Cristo vai e se apresenta a quem? Os nossos irmãos, os judeus. Quando eles veem Jesus, aí está Moisés dizendo, era este o profeta que eu falava, que Deus enviaria um profeta semelhante a mim, e que não deviam vocês se rebelar contra ele, porque ele não perdoa a vossa rebelião. Elias, lembre que eu falava sobre ele, e tudo que eu falava, eu estava falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Agora imagine isso, acusando eles diante do Senhor Jesus Cristo. Eles caem chorando amargamente, como os próprios irmãos de José, chorando amargamente e dizendo, eu estou vendo as marcas nas mãos e nos pés. Nós o traspassamos e o matamos. E por isso, nós vamos ser exterminados todos para o inferno. Aí Jesus disse, não, meus irmãos, essas coisas que eu me submeti, foi para que a minha morte pudesse gerar vida. Vocês estão todos perdoados. A mesma coisa que José disse. Abraçou, beijou, chorou. Vocês estão perdoados.
Veja, cada coisa maravilhosa. É quando ele vai, depois de completar o tempo, que enquanto está lá na glória, a terra no meio dos gentios está sendo dilacerada. Ninguém tem sossego, não se prega mais a Bíblia, ninguém encontra a Bíblia. É um horror. E pior, pode matar, meter a espada um no outro que não mata. Eles terão que passar os 3 anos e meio na grande tribulação dos gentios. Então Israel agora foi reconhecido, foi perdoado. E os gentios que foram perdoados somos nós que iremos arrebatados. E provaremos da santa ceia do Cordeiro. E ali, quando se completa o tempo que Jesus já tem se apresentado a ele, agora Deus vai cumprir aquilo que o céu escurecerá, a lua não dará, e é o maior catástrofe que acontecerá. Virão, que agora não dá tempo para ler mais, mas virão as pragas dos anjos, tudo, até que todos serão destruídos. Com todos serão destruídos, é que vai entrar a oportunidade do milênio, que é o 7º dia. Hã? Aí acontecerá o milênio, que é para aquele povo que esteve com Cristo, com Deus. Mas tem um povo que vai vencer pela tribulação, se arrependerá e glorificar a Deus e morrerá dando testemunho, mas eles não vão ressuscitar agora não, só vão ressuscitar na segunda ressurreição, que é depois do milênio. No milênio, não, só quem vai ressuscitar é aqueles que morreram em Cristo. E aqueles que serão transformados no abrir e fechar de olhos, que apresentarão depois e também vão reinar com Cristo, que é o 7º dia. O 7º dia é do descanso, né? Aí depois vão reinar por um milênio. O milênio como reis e sacerdotes. Aí depois disso acontecerá a segunda ressurreição para serem julgados. Então, isso é coisa gloriosa. Então, vou terminar aqui na parte de Apocalipse, que é uma coisa maravilhosa para vocês virem aqui, viu? Olha só. Foi-lhe dado uma boca, aqui no 7 diz, foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los na grande tribulação. Fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão, eu dei aquele testemunho, adorar todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Glórias a Deus, porque me tirou de olhar aquele homem. Ele pode ter um coração que pode parecer bom, mas não é. Não é. Aquilo é uma armadilha. Você vê como a gente vê o mundo como está. Esquerdista prometendo isso, aquilo, depois tira, medo, fala por causa de coisa. É para enganar, porque ele mesmo já disse que quer manter os pobres na migalha pedindo esmola, que é para garantir a eleição dele. Veja só, isso é uma maldição. Olha, vê só, os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí diz, se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se alguém leva em cativeiro será também levado. Se alguém matar a espada será morto. Agora vamos ler aqui, que é para terminar. Veja que coisa tremenda. É o 16, é o 13:16. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, servos, lhes
seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Esse sinal na mão direita não é chip, como anda dizendo um bocado de coisa, não. O irmão Bana já mostrou isso. O sinal na mão direita significa companheirismo. Estou com você, estou com você. Já está vendo, até na política ruim, já está vendo esse companheirismo de pessoas querendo ganhar posição, querendo ganhar candidatura. Aí veja o que é que diz, olha. E nas suas testas. Não é também um 666, não. É que na testa está a mente, onde diz, eu estou com você e não abro. Você é meu irmão e eu não abro. Mas desse aqui eles estão caindo na armadilha de Satanás. Veja só. Para que ninguém possa comprar ou vender. Veja só. Senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Eita, agora os 18, vocês vão ficar admirados. O número da besta, que a turma diz é isso, é aquilo outro, é 66, mas está no rodapézinho de coisa. Não é nada disto. Porque o anjo diz, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Quem tem entendimento e sabedoria. E eu tenho aqui isso escrito. Porque é o número de um homem. Não é número de remédio, não é número de comida, não. É o número de um homem. Que número é este? Eu espero que Deus tenha misericórdia de todos os nossos familiares que são católicos, porque ele vai falar, provoca raiva, mas se for o Espírito de Deus falar, eles cederão. Veja, calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A Bíblia diz. Mas quem é que ia calcular esse número? Quem é que ia calcular esse número? Vocês vão ficar agora admirados. Quem é que ia calcular esse número? Vou mostrar a vocês. 666 é o número de um homem. Veja. A palavra vicários, você leu lá que eu botei o tema. Vicários, filho Dei. Só que não pronuncia vicários. Aliás, só que não pronuncia, a turma não pronuncia vicários, pronuncia vicários, porque o V no meio da palavra, ele tem também o som de U. Como o W no meio da palavra tem som também de U, L, as coisas assim. Então, veja só, vicários, filho de, vicários, filho de. O filho é F-I-L-I, ou seja, as letras romanas, que esse nome é latim, as letras romanas que estão no lugar do homem. E Dei é Deus. Então, essa expressão vicários, filho Dei, quer dizer essa expressão no lugar do Filho de Deus. Estão vendo como é aquele cara que bota a mão, que joga água benta e faz tudo isso? Estou no lugar do Filho. Não é isso que a gente vem falando desse ano passado? Eu estou no lugar do Filho de Deus. Aí, o anjo do Senhor diz, quem for inteligente, que calcule. É o número de um homem. Que número de um homem é isso? Aí começaram a tanta coisa. Eu visitava um médico quando eu era propagandista. Um médico gostava muito de mim e eu dele, porque ele falava muito do Evangelho. Eu acho que eu falava mais do Evangelho a ele do que propaganda, do que já prescrever meus produtos. E Gilvão mesmo, assim, calma. Uma lata de óleo. Foi aqui no 3 de maio. Uma lata de óleo que tinha escrito
naquelas coisinhas, tinha escrito 999. Está aí, Gilvan. O quê, doutor? Para tapear a gente. Aí pegou, sem brincadeira, eu estou dizendo que fez. Pega essa lata de óleo e vira o contrário. O que é que você está vendo agora? 666. Ele tinha essa lata de óleo em cima do birô dele, que ele estava, todos os evangelhos que ele mostrava. Está vendo que coisa inteligente? Vicário. Você sabia por que é chamado os padres de vigário? Vocês sabiam? Eu também não sabia, não. Vim saber depois. Vigário, aquele que está no lugar de Deus para dirigir a comunidade. Aquele que está no lugar de Deus para dirigir aquela igreja. Aquele que está no lugar de Deus para adorar os santos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não, ele diz assim, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Se é Perpétuo Socorro, ela é uma deusa. Não é verdade, irmão? Como é que ela passa no Perpétuo Socorro sem ser uma deusa? Não, a gente chama ela de deusa. Não chama o quê? Vocês, católicos, inclusive todos esses irmãos, chamam mais os santos de Deus do que o próprio Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, e com a ajuda da tua Santíssima Mãe, e aquela voz bem besta assim. Mas quando fala de José, São José, o glorioso Senhor São José. Quem já ouviu isso aqui? O glorioso Senhor São José. Por que José é glorioso? Porque ele era um carpinteiro. Ele apenas um servo de Deus. Sabe por quê? José era glorioso. Se vê, amados irmãos nos visitando aqui católicos, não se machuque não, que eu também já fui, e eu era católico dos bons. Eu já pregava lá, eu era católico dos bons lá. Senhor José, São José, o Senhor São José glorioso, sabe por quê? Porque a glória dele, quem foi que passou a glória para ele? Foi a Maria do Perpétuo Socorro. Isso pode agradar a Deus, meus irmãos. Maria é tão santa que José, ao casar com ela, então passou a ser chamado glorioso Senhor São José. O José, pelo jeito assim, ele era até meio... Aquele jeito dele, eu faço... Então, meus irmãos, olha, eu escrevi no tema Vicários Filii, e é igual a 666, porque no latim tem as letras que representam o número, né? Tanto é que o nome Paulo, sabe como é o nome Paulo em latim, está em romano? Pavlos. Pavlos. P-A-V-L-O-S. Pavlos. Porque o V no meio da palavra é Paulo. Paulus. Meus irmãos amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Falei isso há muitos anos ali, mas o tempo é chegado agora. Como Paulo disse, o tempo é chegado agora. Naquela época não era ainda o final, mas agora é chegado. A gente está vendo os sinais que estão acontecendo. A gente está vendo que a mentalidade desses homens é só ganhar dinheiro e querer mandar no mundo, mandar no Brasil. E que o mundo, o Brasil, seja ganho e eles sejam colegas de muitos outros esquerdistas, malditos, que prendem mãe, prendem criança, prendem tudo, e basta ter um camarada aqui no centro, coisa dele, ele quer destruir. E eu não sei, eu estou atrasado demais, eu não sei ainda como tem pessoas que seguem o esquema desse. Depois eu converso contigo. Então veja só, gente. Veja só a situação que nós estamos. Mas não é para temer eles, não. Não devemos temer eles, nós também não devemos pegar em faca, em arma para enfrentar eles, não. Que o nosso general é Cristo. Glórias a Deus. Ele é o nosso general. Ele batalha por nós. Ele vence todas as
conselho, quando virem essas coisas acontecendo, levantai a cabeça, porque a vossa remissão, a vossa salvação, a vossa gloriosa vitória se aproxima. Deus vos abençoe. A paz dos irmãos. Aleluia. Quem quiser dar um likezinho, eu lhe agradeço.